conhecida, vai falar sobre Saulo hoje. Fala assim, ó: louvado seja Deus. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, a qual o Senhor disse em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui. Você vê aqui, amados irmãos, louvado seja Deus, um homem aqui, ó, disposto a cada dia abrir o coração para o Senhor. Nesse tempo, esse rapaz chamado Saulo, ele perseguia os irmãos na época, tentando acabar com a igreja do Senhor, louvado Deus. Era um homem que estava preso em religiosidade, tinha zelo, tinha amor pela sua religião, louvado seja Deus, achando que estava servindo Deus de maneira certa, mas infelizmente estava servindo de maneira errada, estava perseguindo, até mesmo matando os irmãos, matou Estevão, e estava pedindo carta ali para acabar com, na época ele chamava de seita, acabar com os cristãos, louvado seja Deus. E a história vai dizer, amados irmãos, louvado seja Deus, que Jesus, ele apareceu para esse rapaz chamado Saulo, no caminho de Damasco, onde ele com seus soldados, com seus guardas, ia matar os irmãos e prender, louvado seja Deus. A situação estava crítica, os irmãos estavam apavorados, tinham deixado suas casas, fugindo, louvado, porque Saulo estava dando lugar para o adversário, tentando matar os irmãos, louvado seja Deus. E a história vai dizer aqui que Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. Resumindo, ele ficou cego. Após ele ficar cego, ele foi guiado lá para Damasco, lá, entrou em uma casa, louvado, e a Bíblia diz aqui, amados irmãos, louvado a Deus, que Deus despertou Ananias para que viesse ter um particular com Saulo, para que viesse orar para Saulo, colocar a mão na cabeça dele, e ele receber a restauração dos seus olhos, porque Deus, pela sua palavra, tinha uma linda obra para realizar na vida de Saulo, e Saulo estava com o entendimento fechado. Resumindo, estava preso em religiosidade, perseguindo, achando que estava servindo a Deus de maneira certa, mas estava servindo de maneira errada, falando mal, perseguindo. Quantas pessoas também estão nesse mesmo propósito, nas suas religiões aí, ó, muitas vezes perseguindo, muitas vezes querendo matar em palavras seu irmão. Que Deus que é esse, amado ouvinte? Que Espírito Santo de Deus que é esse, que fala que tem Deus, mas se fala mal do seu irmão, fala mal do seu próximo? Amém? Então, em nome de Jesus, aquilo que você não quer para você, também não queira para os outros. Se você não quer ser perseguido, também não persiga, ok? Respeitando todos os amados irmãos e todas as religiões, amém? Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Oramos para que Deus venha abrir o seu entendimento, oramos para que Deus venha tirar a cegueira dos seus olhos. Saulo está lá perseguindo, Saulo está lá matando, louvado seja Deus, e achando que Deus está se agradando. Misericórdia, Deus, ó, olha o coração do homem, olha o que a cegueira do homem acontece, louvado seja. E a Bíblia fala aqui, ó, e disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Você vê que, louvado seja Deus, Saulo estava na rua, estava em Tarso, estava orando, clamando ao Senhor, louvado seja Deus. Deus estava naquele momento, ó, já desbloqueando a sua vida, que estava presa em tradição de religiosidade, para entrar em um novo tempo, para vir desbloquear, para que aquela linda obra que Deus tinha na vida dele viesse ser feita. E ali Deus manda Ananias, louvado seja Deus, e ir até ele, orar por ele. Aí fala assim, ó: e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que ele tornasse a ver. Você vê através de Saulo ali orando, clamando, Deus deu uma visão para Saulo, que veria um homem na casa dele e orar por ele, que eu vou falar para nós aqui, ó, sobre o poder da oração do clamor. Fala um pouco tempo atrás, louvado a Deus, que Deus quer ver o povo orando, porque a oração vai te dar intimidade para com o Senhor, a oração vai desbloquear cada dia, para que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida. Mas tem que orar, tem que clamar, tem que abrir o coração cada dia, como diz a palavra: se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, endireitar seus maus caminhos, Deus ouvirá dos céus, Deus perdoará nossos pecados, e Deus há de sarar nossa terra. Está lá Saulo orando, está lá Saulo clamando, louvado a Deus, e Deus já tinha dado a visão para ele, que ia ali um varão colocar as mãos na cabeça dele, e fala assim, ó: e respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Quantos males Saulo tinha feito ali, ó, matando, louvado seja Deus, expulsando os irmãos, prendendo os irmãos, as irmãs também. Naquele momento ali, ó, louvado seja Deus, os cristãos estavam apavorados, amedrontados. Então, quando Deus mandou Ananias ir lá orar por Saulo, Ananias ficou um pouco até cauteloso. Porque lembra que a Bíblia diz: orai, vigiai e orai. Porque o inimigo está sempre armando astuta. Saulo está um pouco prudente, louvado a Deus, porque ele já tinha visto a fama de Saulo. E aí a Bíblia vai dizer que fala aqui, ó:
E aqui tem poder, ó, dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Você vê, Saulo era um homem bem famoso na época, louvado a Deus, já tinha até os reis, os príncipes, pedir autorização, e os príncipes tinham liberado para acabar com os cristãos, matar de uma vez por toda. Mas quando tudo parecia perdido, quando o adversário já estava prosperando, Deus quebra laço, louvado, tira as escamas dos olhos de Saulo, e manda Ananias a louvado. Ananias está um pouco cauteloso, Ananias está um pouco ali, ó, na prudência, só que Deus estava insistindo, porque aquele rapaz ali, chamado Saulo, era um vaso escolhido, simplesmente ele estava em espirituais. Quem sabe você está me ouvindo aí, está debaixo de uma seita, está preso em religiosidade, está até perseguindo, achando que está servindo a Deus de maneira certa, mas está vendo de maneira errada. Hoje Deus quer desbloquear, hoje Deus quer tirar as escamas dos seus olhos, usar o profeta ali, para quem sabe colocar a mão na sua cabeça ali, ó, essas escamas vêm cair por terra. E aqui fala aqui, ó, disse-lhe porém o Senhor, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então você vê que Saulo era um vaso escolhido, assim como você está me ouvindo também. Deus escolheu para um propósito, Deus quer desbloquear. Quem sabe nesse momento você não está entendendo, quem sabe nesse momento você até quer defender sua religião aí, ó, até fala mal do próximo, até persegue, mas hoje Deus quer fazer você entender, hoje Deus quer, louvado, fazer você entender que essa obra, que ele chamar na sua vida vai ser desbloqueada, e você vai começar a abrir o coração para dar legalidade ao Senhor. Amado, para essa obra ser feita, louvado seja Deus, infelizmente, foi preciso Jesus aparecer para ele, com aquela luz bem forte nos seus olhos, para que viesse ficar cego, para que ele viesse receber a oração do profeta. Quem sabe também esse processo, quem sabe também essa luz está passando aí, ó, quem sabe enfermidade, ou para alguma opressão aí, a permissão do próprio Deus, para que você venha entender o propósito da salvação, porque infelizmente, eu lembro quando Deus falava para mim de obra na minha vida, eu não entendia. Então, infelizmente, eu passei por um processo muito difícil, para que hoje venha entender, e comecei a cada dia a dar legalidade para Deus trabalhar. E aí, amados irmãos, Deus está insistindo para Ananias, falar para que ele é um vaso escolhido, tinha uma linda obra na vida dele, e fala assim, ó, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Você vê todos aqueles a qual abre o coração para buscar o Senhor, tem o processo de padecer, de luta e adversidades, mas em todas essas coisas a Bíblia vai dizer que nós somos mais que vencedores. Você vê, louvado seja Deus aqui, ó, o profeta com uma missão ali, um pouco, aparentemente parece ser difícil, mas Deus estava no controle, Deus estava conduzindo tudo. Você que tem um profeta aí, ó, tem um chamado aí, ó, a luta travada, Deus está no controle, ó, Deus está te guiando com as mãos poderosas, e nada pode te parar. Se parar porventura é permissão de Deus, e se Deus permitir, é que Deus tem um propósito também. Então não se intimida, não se deixe levar pela fúria, pela astuta cilada do adversário. O inimigo quer rugir aí, ó, quer levantar pessoas para te parar, mas não vai conseguir não, porque quando Deus opera, ninguém pode pedir, amém? E aqui fala aqui para acabar aqui, ó, então Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse-lhe, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Quando o homem ou a mulher recebe o Espírito Santo, as escamas caem dos seus olhos, mas louvado seja Deus. E a Bíblia diz o quê? Que crê no Senhor seu Deus estará seguro, mas crê nos profetas que prosperará. Então, para você prosperar, para a sua vida ser desbloqueada, você vai entender que nesse tempo também Deus tem homens profetas a cada dia, para que venha a cada dia trazer uma palavra para você inspirada, para tirar as escamas dos seus olhos, para que você venha sair da religiosidade, para que você venha sair a cada dia das tradições lá dos seus pais lá atrás, e venha conhecer a verdade. A Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade o libertará. Saulo recebeu oração e foi desbloqueado, amados irmãos, aquela linda obra. E você vê que Saulo foi um canal muito lindo na mão do Senhor, para que vida deve ser alcançada. Então você será o próximo, a sua vida hoje vai ser desbloqueada, somente da legalidade, para que Deus venha trabalhar, amém? Louvado seja